Olá pessoal, agora a gente vai conversar então sobre a ecologia dos insetos propriamente e entender esses conceitos que são fundamentais para fazer o manejo integrado de pragas, tá? Primeira coisa, lembrar daqueles conceitos que a gente estudou lá no ensino médio, no fundamental, né? Entender que existem, eu tenho as espécies, eu tenho o conjunto de espécies que forma a população e eu tenho o conjunto de populações que forma a comunidade. Então, isso é super importante entender como funciona essa dinâmica para entender a ecologia dos insetos. Então, espécie, relembrando aqui, é a unidade de classificação dos indivíduos, aquela unidade mais básica, né? São indivíduos que cruzam entre si. A população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, quando eu tenho esse conjunto, eu tenho a população. E a comunidade é um conjunto de espécies em uma área ou ecossistema. Então, esse é a comunidade. Então, na ecologia dos insetos, eu preciso entender as relações que existem entre os organismos. Então, a ecologia dos insetos, basicamente, ela estuda as interações entre insetos e seus ambientes. Então, vai estar envolvido aqui nos seus ambientes também as plantas, né? Insetos, plantas, outros organismos e a terra, né? O ecossistema como um todo. Então, eu tenho que lembrar que existem alguns fatores e esses fatores afetam e são afetados, né? Tem o retorno de um grupo de fatores sobre outro. Então, quando a gente pega aqui, ó, as características individuais dos insetos, eu tenho que esses insetos, essas espécies, a gente está falando de uma maneira geral, tá? De ecologia de inseto, não de uma praga específica, não de uma espécie específica. Então, de maneiras gerais, né? Esses organismos, eles têm faixas de tolerância em relação a fatores ecológicos como temperatura, radiação, umidade. Isso tudo afeta a mobilidade também desses organismos, afeta a capacidade de aquisição de recursos do meio e também afeta a questão da alocação de recursos, né, nesse sistema da, da ecologia. As características individuais dos insetos, elas são afetadas aqui pelas condições do ecossistema. Estão vendo aqui essa flecha grossa aqui? Quanto mais grossa a flecha, maior é a intensidade do efeito sobre, né? Então, o feedback aqui, o retorno das características individuais dos insetos sobre o ecossistema é uma flecha fininha, porque é um impacto menor, tá? Então, se a gente pega aqui, ó, as condições do ecossistema que estão afetando as características individuais. Condições, que condições? Clima, disponibilidade aqui de substratos, né, onde eles se alimentam, onde eles residem, distúrbios, que são perturbações ambientais, como secas, enchentes, fogo, a estrutura vertical e horizontal desse ecossistema, o fluxo energético e o ciclo biogeoquímico que acontece nesse ecossistema. Essas condições do ecossistema afetam muito as características dos indivíduos em relação à tolerância, mobilidade, aquisição de recursos e alocação, tá? Por sua vez, os indivíduos afetados individualmente, eles afetam os sistemas populacionais, né? As populações. Afeta como? Afeta em quê? Afeta aqui, ó, nas características de densidade populacional, quantos indivíduos por metro quadrado, quantos indivíduos por planta. Na distribuição desses indivíduos, desses organismos, afeta também na estrutura genética, né? As heranças genéticas são modificadas, né? A estrutura genética da população é modificada. Vai estar afetando aqui na natalidade, no índice de natalidade dos organismos. Também afeta na sua taxa de mortalidade e também afeta aqui na dispersão, né, dessas populações, tá bom? Então, setas aqui dos mesmos tamanhos, mesmas grossuras, indicam que
as características individuais, elas tanto afetam como são afetadas, né, em relação aos sistemas as populações numa mesma intensidade, numa mesma magnitude, tá bom? Da mesma forma, com mesmas magnitudes, é afetado a relação entre os sistemas populacionais e a estrutura de comunidade, em termos de diversidade de comunidades, as interações das espécies, né, entre espécies aqui, as organizações funcionais e a sucessão ecológica. Essa comunidade, então, essa estrutura de comunidade, ela também afeta em intensidades semelhantes, né, aqui as condições do ecossistema. Então, a relação entre as condições do ecossistema também estão ligadas às condições, à estrutura da comunidade, tá bom? Então esse é um esquema diagramático que esse monte de seta aqui, na verdade, no meio não ficou muito didático, mas é importante entender, observar essas questões separadas, observar separado para poder entender que, na verdade, tudo tem interação, está tudo interagindo. Então você observa essa seta aqui, ó, características individuais afetando comunidade, ecossistema afetando as populações, essa seta aqui, a estrutura das comunidades afetando as características individuais. Então, por isso a ideia desse slide é que vocês entendam as múltiplas interações entre fatores, entre espécies, populações, comunidades, com as condições do ecossistema. Então, a ecologia dos insetos estuda toda essa interação. E é conhecendo essas interações, essa relação entre os organismos com o ambiente, é que a gente aperfeiçoa o MIP e aí consegue, então, ter um diferencial na nossa produção, fazer ela de forma sustentável. Então, na ecologia dos insetos, é importante lembrar o que é habitat. Vocês devem ter já estudado isso, alguma coisa em relação à ecologia, né, de modo geral. Habitat é o local físico onde vive a espécie. Tá? Então, quando eu falo de habitat, eu estou falando do local físico onde vive a espécie. E eu também vou usar, a gente vai falar várias vezes do nicho. O que é o nicho? O nicho nada mais é do que o papel ecológico do ser vivo na comunidade. É a função que esse organismo possui na comunidade. Então, todo organismo, todo ser vivo, ele possui uma função ecológica, tá? Ele tem um papel ecológico. Nenhum organismo ele existe por, por acaso, né? Ele tem um papel, ele tem uma função na ecologia, uma função no ecossistema. Esse é o nicho do organismo. Então, a ecologia de insetos, a gente... Apareceu muita coisa aqui. A gente tem que lembrar das pirâmides ecológicas, tá? Essas chamadas pirâmides ecológicas, elas simplificadamente são a junção da ecologia animal mais a vegetal. Então eu tenho as pirâmides ecológicas que vão estar formando ali a ecologia animal mais vegetal. E essa ecologia desses organismos vivos, animal e vegetal, eu vou chamar de bioecologia, tá? Então tem essa classificação. É um pouquinho teórico aqui, mas é importante vocês conhecerem esses termos. Bioecologia, então, quando eu junto aqui ecologia animal e vegetal. A ecologia, eu subdivido ela por questões de estudo, né, em autoecologia e ensino-ecologia. A autoecologia ela é focada na espécie e no seu nicho. Então, quando eu estou com a minha discussão é travada em cima da espécie, o olhar é focado, né, fechado em cima da espécie, eu estou falando da autoecologia. Então, estudando a espécie em si, né, o seu habitat, o seu nicho, muito voltado, então, para a espécie. Já a cinecologia é a área da ecologia que estuda as, as populações, né? Estuda a relação do organismo com o ambiente, mas o enfoque é na população, não no indivíduo em si, no organismo em si. Então, estudo as populações, as comunidades e a relação desses com o ecossistema, tá? Então, é mais amplo aqui. A gente precisa entender bem
de alta ecologia e de cinecologia. Lembrando que o que é o fator ecológico, né? Então, eu vou estar falando isso algumas vezes. Fator ecológico é qualquer elemento do ambiente que é capaz de atuar diretamente sobre os seres vivos. Então, eu estou falando da temperatura, da radiação solar, da umidade, qualquer elemento do ambiente que atua sobre os seres vivos, fator ecológico, tá? Então, a gente vai entender qual é a importância desses fatores ecológicos, né? Radiação, temperatura, luz e umidade, vamos conhecer eles. Esse é um dos objetivos dessa aula. Então, o fator ecológico, o tempo. O tempo aqui a gente está falando Estou falando do tempo meteorológico, tá? Não do tempo cronológico. Então, separem bem isso. Existe o tempo cronológico, que é do relógio ali, e o tempo meteorológico, tá? Que a gente está falando. O tempo, ele afeta toda a comunidade, né? Vai afetar todos os organismos, influenciando também indiretamente os organismos em si, né? Individualmente. Então, para não ficar nenhuma dúvida, o tempo meteorológico aqui, a gente está falando do conjunto de elementos físicos em período de dia de um determinado local. Simplificando, qual que é o tempo agora em Araquari? Né? O tempo agora em Araquari é de sol. Sol, temperatura de 28 graus, a umidade relativa de 70%, o vento é leve. Isso é o tempo agora. Então, é a condição meteorológica em um dado momento do dia. Ok? Simples, né? Então, é o tempo. E aí a gente precisa entender que existe o clima, né? O clima é um conjunto de fatores físicos anuais de um determinado local. Então, o clima ele tem um espectro de horizonte muito maior do que o tempo, tá? O clima normalmente ele é mais estável também do que em relação ao tempo, né? O clima a gente considera, por exemplo, o clima do Brasil, clima tropical, clima do sul do Brasil, subtropical, clima da região da Europa, é um clima temperado. Então, a gente está falando de clima, né? De uma condição média anual desses fatores físicos. Entendido? Esse é o clima. Tempo e clima afetam a ecologia dos insetos e vai afetar diversos processos, todos aqueles processos que eu mostrei anteriormente da interação dos organismos, né, na espécie, na população, na comunidade e com o ecossistema. Então, os insetos, embora o clima ele é determinante da presença ou não de determinadas espécies nas regiões geográficas. Então, tem alguns biomas que têm algumas espécies e outros biomas não têm, né? Então, você pega lá uma região que é muito fria, eu vou ter determinadas espécies. Uma região que é muito quente, tem um clima tropical úmido, eu vou ter determinadas espécies. No entanto, eu tenho que lembrar que o tempo ele afeta de uma forma mais breve, né, numa escala de tempo menor, ele afeta também os insetos, tá? Então, a condição de tempo meteorológico. Fator ecológico, a gente fala então da radiação. Radiação é outro fator ecológico. Radiação é a geratriz primária das atividades físicas que determinam o tempo e o clima. Então, ela é a origem, né, dos efeitos, né, de atividades físicas. Vão estar influenciando muito no tempo e no clima. Os insetos, eles possuem sensibilidade à exposição direta à radiação UV. Então, lembrem-se disso, porque isso pode ser importante na definição de uma prática de manejo, como aumentar o espaçamento da lavoura, reduzir o espaçamento de uma lavoura, adotar uma poda ou não, efetuar uma prática de incorporação de restos culturais ou não. Então, é importante que vocês tenham essa noção de como o fator ecológico pode impactar as espécies, tá? Então, ação sobre os insetos. Como que essa radiação tem efeito, né, sobre os insetos? Tem dois fatores aqui, basicamente, né, que também afetam as plantas em determinadas condições, determinadas espécies de plantas, né?
é o fotoperíodo, que nada mais é que a duração, a quantidade de luz por dia, ou quantidade de escuro, né, por dia, isso é chamado de fotoperíodo. Os organismos, eles regulam a sua atividade. Então esse fotoperíodo, por exemplo, no verão, quantas horas de luz eu tenho aqui em Santa Catarina? Ah, eu tenho 13 horas de luz, 14 horas de luz por dia. E no inverno? Ah, no inverno eu tenho 10, 9, né, 11 horas de luz por dia. Essa regulação, se o dia está aumentando, se está diminuindo, isso afeta os organismos, afeta a ecologia dos insetos, tá? E a atividade propriamente dos organismos, né? Se começa a diminuir o fotoperíodo, ele já tem a percepção que vai vir um tempo frio, no inverno, então isso vai mudar a dinâmica deles. Eles já podem estar buscando a sua condição de mais repouso, tá bom? E outro ponto é o comprimento de onda. O comprimento de onda ele afeta a comunicação dos insetos, né? Determinado comprimento de onda pode estimular ou inibir as comunicações e também exerce efeito de atração e repulsão, que tá ligado ao fototropismo. Então, vocês já observaram que determinados comprimentos de onda emitidos pelas luzes, né, mesmo essa luz comum de casa, né, ela pode atrair insetos ou repelir. Então, isso eu posso utilizar essa informação para poder fazer capturas de insetos ou para afastar insetos. Né? Existe, inclusive, para pernilongo, né? Existe uma luz roxa, você bota no quarto ali um equipamentozinho, que ele atrai esses pernilongos para ali e os insetos caem ali e morrem. Né? Então, é um fator ecológico, uma condição física que afeta e que a gente pode utilizar lá no manejo integrado de pragas. Outro fator que é essencial conhecer, lembrar muito bem do efeito dele é a temperatura. A temperatura afeta todos os organismos, afeta toda a dinâmica do ambiente e é super importante lembrar desse efeito. Os insetos, eles são pecilotérmicos. O que isso quer dizer? Eles são heterotérmicos, quer dizer que eles acompanham, eles não têm o controle da temperatura igual ao ser humano, né? Digamos assim que o ser humano é homeotérmico e ele precisa de uma temperatura padrão para ele sobreviver. Ele tendo essa temperatura, o corpo também ajuda a regular essa temperatura, ele consegue morar em diferentes ambientes do planeta. Já os insetos, como eles são pecilotérmicos, eles têm a sua temperatura acompanhando o ambiente, eles normalmente eles têm locais específicos de moradia no globo terrestre, porque eles vão se localizar naquelas condições que a temperatura é adequada para o organismo deles, para a natureza deles, tá? Então eu tenho essa diferenciação, né? Eu não vou ter insetos que são do clima temperado predominando ou aumentando de população aqui no clima tropical. Tá? Esse é um fator ecológico que separa as espécies, né, as regiões geográficas de presença das espécies. Então, a temperatura ela afeta diretamente o metabolismo do inseto. Eu tenho que lembrar que se a temperatura aumenta, esse metabolismo fica mais intenso, esse inseto se alimenta com mais voracidade, de forma mais intensa e cumpre o seu ciclo de vida em menor tempo, tá? Temperaturas mais elevadas. Claro que eu estou falando de condições normais, né? Não temperaturas extremas. A gente vai ver isso daqui a pouco. E aí afeta também indiretamente as fontes de alimento. Então imagine que acontece um veranico, uma condição atípica, que a temperatura se eleva muito. Vai estar afetando os insetos e afetando as fontes de alimento desses insetos também. Isso pode causar um desequilíbrio momentâneo nas relações ali ecológicas entre as espécies no ecossistema. Quanto à temperatura, os insetos são classificados em ciclotérmicos, aqueles que mantêm o corpo entre 10 e 30 graus, que a maioria, né, a vasta maioria, são ciclotérmicos. Eu tenho alguns insetos que também são classificados como heliotérmicos, porque aproveitam a energia do sol para se aquecer. É o caso dos gafanhotos. E eu tenho aqueles também que são quimiotérmicos, que conseguem
aumentar a temperatura do corpo por atividade muscular. Então, embora a gente fala que os insetos são psilotérmicos, acompanham bastante a temperatura do ambiente, eles podem ter algumas estratégias para poder modificar um pouquinho a sua temperatura de uma forma a ter um melhor equilíbrio térmico, né? Então tem essas questões também. Aqui só para vocês terem uma ideia, em termos de escala de temperatura, eu tenho essa temperatura aqui, ó, de 38 a 52 graus, que é uma temperatura zona desfavorável para os insetos. Né? Eu tenho aqui de 35 até em torno de 17, aqui seria uma zona favorável, tá? Tudo em termos gerais, a gente não está falando de espécies específicas. E eu tenho aqui essa zona desfavorável, que é de 15 a menos 20 graus, né? Sendo que menos 20 é a temperatura mínima fatal. É uma zona desfavorável. Então, essas condições aqui, ó, dentro da zona desfavorável, pode estar acontecendo hibernação temporária ou hibernação permanente. Pode estar acontecendo na temperatura alta estivação permanente ou estivação temporária. Entendido? Conhecer, para que serve conhecer essas temperaturas? Determinadas pragas eu posso manejar, fazer controle físico delas, né? Imagina plantas, frutas para exportação. Será que uma manga, um mamão que vai para exportação, eu não posso utilizar um banho térmico ou um controle térmico dessas pragas? Então, eu preciso entender qual é o efeito da temperatura sobre essa praga, sobre esse organismo. Entendido? Então, temperaturas de 15 a 38 graus, faixa ótima de desenvolvimento para a maioria das espécies. De 38 a 48, estivação temporária. 48 a 52 é a estivação permanente e a morte do inseto. Abaixo de 15 graus, uma hibernação temporária. Por isso, alguns botam insetos, né? Estão fazendo coleção, coloca lá borboleta, besouro no congelador, espera pouco tempo, ou bota só na geladeira e aí depois pega o inseto e ele está vivo ainda. Então, inicialmente, a temperatura ela tem que abaixar e ficar algumas horas, né? Em temperaturas muito baixas para levar à letalidade. Então, menos 20 graus é uma temperatura mínima fatal para os insetos. Os insetos também, em relação à temperatura, eles se classificam quanto aos limites de tolerância. Então, eu tenho, quando os limites de tolerância, ou seja, de amplitude térmica, né, de temperatura mais alta, temperatura mais baixa que ele suporta, quando esse limite é estreito, eles são classificados como, as espécies são classificadas como estenotérmicas, tá bom? Quando esse limite é amplo, as espécies são classificadas como euritérmicas. Então, limites de tolerância acima de 20 graus, a espécie é classificada como euritérmica. Então, aqui esse gráfico mostra um pouquinho dessas faixas de temperatura, né? E o efeito aqui sobre os insetos e também faz a relação com o tempo aqui, né? Então, qual a temperatura dentro da qual os insetos se desenvolvem? Então, aqui, aqueles que toleram a ampla variação de temperatura, euritérmicos, baixa tolerância, estenotérmicos. E aqui aquelas questões das faixas de temperatura que eu passei já para vocês, né? Faixa de temperatura ótima, hibernação. Entendido? Aqui é um caso que eu peguei para vocês da broca do café, para vocês entenderem de uma forma mais prática, tá? Esses assuntos a gente trata em entomologia agrícola, normalmente. O efeito da temperatura no desenvolvimento da broca. Se eu tenho aqui uma temperatura de 19 graus, uma temperatura mais baixa, aqui cada cor, cada quadrado representa uma fase do ciclo de vida. Ovo, larva, a fase de pré-pupa e a fase de pupa da broca. Né? A broca do café é um coleóptera. Se eu estou numa temperatura baixa, aumenta aqui, ó, a quantidade de dias na fase de ovo. Aumenta a quantidade de dias na fase de larva. Imagina aqui, ó, deu de quase 10 a 40, né? 30 dias só na fase de larva. Numa temperatura de 19 graus. Aqui é pré-pupa e aqui na fase de pupa. Ou seja, dentro desse ciclo de ovo a pupa, eu gastei numa temperatura de 19 graus 63 dias.
Já se a temperatura se eleva, imagina que está acontecendo um veranico, uma alteração climática, algum fator ecológico, né, está desregulado, e aí a média de temperatura passou a ser de 22 graus, né? Foi um janeiro atípico ou um julho atípico, que era para ser mais frio, foi de 22 graus. O que eu espero do desenvolvimento populacional da broca do café? Essa espécie que na temperatura de 19 gastava 63 dias, ela passa agora por essas fases com 32 dias, ou seja, ela reduziu quase pela metade aqui, né? Entre só com o aumento 19, 20, 21, 22. Ou seja, o aumento de 3 graus reduziu basicamente a metade aqui na, no, no período de dias necessários para passar por essas etapas. Isso quer dizer que o ciclo de vida foi reduzido drasticamente e com isso novas gerações, novas populações, né, desse inseto vão ser geradas em menos tempo. Então, quanto menor o ciclo reprodutivo, o ciclo de vida, mais populações eu vou ter e a tendência é o crescimento exponencial, explosivo, né, da população da praga. Então, já posso adiantar para vocês que as pragas elas tendem a causar problemas maiores para nós quando acontece um veranico, quando acontece uma situação atípica e o ciclo de vida delas se encurta e elas se reproduzem intensamente, né? Quando eu aumentei a temperatura para 27 graus, olha só o ciclo. Diminuiu mais ainda, foi para 21 dias aqui então. Então, conhecer esse efeito do fator ecológico, temperatura, é fundamental para nossa tomada de decisão em relação à amostragem, em relação à adoção ou não de controle. Então, imagina que eu faço uma amostragem, deu que eu tenho que fazer controle, mas a previsão é que amanhã a temperatura vai cair drasticamente e que vai fazer várias semanas de temperatura baixa, chuvosa e tudo mais. Será que eu vou ter que me preocupar muito com essa praga que estava causando problemas por conta de um veranico, por conta de temperaturas altas, né? Qual que é o efeito desses fatores ecológicos, dessa mudança no tempo, em relação a esse problema com a praga, com essa praga específica? Eu preciso entender muito bem isso. Agora a gente fala um pouquinho do fator ecológico radiação e temperatura. Isso aqui vem lá do livro Insect Ecology. O Chase, em 1996, ele manipulou, né, de uma forma experimental, a temperatura e a radiação solar em parcelas experimentais que continham o gafanhoto, que é o grasshopper aqui, e as aranhas, né, wolf spiders aqui, numa situação de pastagem ali, né, grassland. E aí, olha só o que ele encontrou, para vocês entenderem a importância de entender a ecologia de insetos e como isso afeta a nossa decisão sobre as práticas de controle lá no manejo integrado. Quando a temperatura e a radiação solar foram reduzidas pelo sombreamento, ou seja, ele aumentou o nível de sombreamento durante a manhã, a atividade do gafanhoto, o que aconteceu com ela? A atividade dele foi reduzida, ou seja, esse gafanhoto ele ficou menos voraz, ele reduziu a sua atividade, a sua intensidade de alimentação, de movimentação nas parcelas. E o que aconteceu em relação às aranhas? As aranhas, as atividades das aranhas, quando ele reduziu a radiação solar nas parcelas, ele aumentou o sombreamento, a atividade das aranhas não foi afetada, tá vendo aqui? E as aranhas, o que elas promoveram, né? A Wolf Spider aqui promoveram uma redução da densidade de gafanhotos. Ou seja, eu tinha gafanhotos menos ativos por conta do sombreamento e eu tinha aranhas que mantiveram o mesmo nível de atividade e com isso elas conseguiram exercer controle, aumentaram, exerceram controle e reduziram a densidade populacional do gafanhoto na parcela. Em contraste, né, de uma forma contrária, a atividade dos gafanhotos ela permaneceu alta
nas parcelas não sombreadas, tá? Isso aqui é unshaded. Nas parcelas não sombreadas, ou seja, com alta radiação, a atividade dos gafanhotos permaneceu inalterada, continuou alta. E aí o que aconteceu? As aranhas não conseguiram reduzir a densidade populacional dos gafanhotos. Então está mostrando claramente o efeito desse fator ecológico, radiação, que aqui está associado também à temperatura, sobre a, a interação entre as espécies, né? Isso aqui está muito ligado ao controle biológico e também às minhas práticas de manejo. Então aqui está falando que os Stump Bowers, em 90, eles também notaram que temperatura afeta as interações entre plantas, herbívoros e predadores, né? Isso aqui é algo já esperado. Mas a informação é importante e vocês têm que lembrar, então, que eu posso, dependendo da praga, da situação ambiental, às vezes eu estou na agricultura orgânica, na agroecológica, eu posso ter que modificar um pouco o espaçamento ou escolher uma cultivar de arquitetura um pouco diferente para modificar a entrada de radiação na cultura, no dossel, fazer mais poda, fazer alguma alternativa para modificar radiação e temperatura dentro do cultivo, de uma forma a potencializar o controle biológico, o controle das pragas, né? E reduzir a intensidade de reprodução, o aumento populacional daquela praga que está me causando problema. Entendido? Então é importante entender esses fatores. Em relação à umidade agora, aguenta mais um pouquinho, daqui a pouco a gente já finaliza. Em função da necessidade de água, os insetos são classificados como aquáticos, aqueles insetos que vivem dentro da água, higrófilos, ambientes úmidos ou saturados de água, os mesófilos, que têm necessidade moderada em relação à água, né, suportam variações grandes. Esses aqui se engloba a maioria das pragas, então. E eu tenho aqueles insetos classificados dentro das xerófilas. Xerófilas é de ambiente seco, são insetos que são estenohídricos, né? Eles precisam de baixa amplitude em relação à umidade. Ambientes secos, então. Então, para a gente entender um pouquinho, né? A gente tem aqui, ó, insetos que toleram alta umidade nessa figura A. A imagem aqui não ficou legal, acho que eu tirei de um negócio um pouco mais antigo. Isso é uma foto lá de 1954, né? Coisa antiga ainda. Mostrando aqui como que é o comportamento em relação à umidade. Então, tem aqui do zero umidade até 100% de umidade. Então, espécies que toleram alta umidade, quando essa umidade sai aqui, ó, fica acima de 40, vou fazer um corte aqui, ó. Aqui, ó, acima de 40, essas espécies, ó, elas aumentaram muito a longevidade, que é esse pontilhado aqui, ó, longevidade. Também, quando aumentou mais ainda a umidade, né, já foi aqui para casa dos 60, 70, principalmente 80 aqui, ó. A gente fizer outro corte aqui, ó. Outro corte em 80. Aumentou bastante a fecundidade, olha aqui, ó. Fecundidade, essa aqui. Mortalidade desses insetos que toleram alta umidade, ela caiu muito. Olha a mortalidade como caiu. Quando chegou em 40%, a mortalidade se estabilizou, né? Parou de ter efeito a umidade aqui. Quando a umidade era abaixo de 40%, a mortalidade desses insetos que toleram alta umidade era alta. Então observe o efeito, né? E aqui a velocidade de desenvolvimento também, ó. Então a velocidade de desenvolvimento também aumentou quando eu aumentei a umidade. De uma forma mais ou menos contrária, né, mas não é o contrário, a gente tem os insetos que são prejudicados pela umidade, pela alta umidade. E aí vocês precisam saber, as pragas que eu vou manejar na minha lavoura, elas são afetadas pela umidade? Elas são beneficiadas pela umidade ou são desfavorecidas quando se aumenta a umidade? Existe alguma prática de manejo no meu cultivo que eu posso modificar a umidade do ambiente? Existe ou não? Será que fazer poda? Será que aumentar espaçamento, trocar cultivar? Né? As práticas de solo,
a adubação orgânica, cobertura de solo, isso modifica a umidade do ambiente, irrigação. Então, dependendo da praga, eu preciso analisar que às vezes eu posso modificar um pouco essa condição de umidade e criar uma situação que eu aumente a mortalidade natural dela, ou que eu reduza a longevidade, que eu piore, né, reduza a fecundidade dessa praga. Entendido? Então, olha essa situação aqui em B, certos que são prejudicados por alta umidade. Quando eu faço aqui, ó, quando a umidade sai de 0 e vai para 40, o que que acontece com a mortalidade aqui, ó, esse linha contínua? A mortalidade aumenta drasticamente aqui, ó. Foi para, né, baixou muito. Depois ela até subiu aqui novamente, tá? Mas mostrando aqui que caiu muito essa, aumentou muito a mortalidade. Em relação à longevidade, saindo aqui do seco para o alto, aumentou um pouco a longevidade, né, desses insetos. Então ela tem um comportamento mais heterogêneo em relação aos outros aqui. Mas é importante, então, a informação desse gráfico é entender que alguns insetos são muito favorecidos, outros são muito prejudicados pela alta umidade. E entender que essa umidade afeta a fonte de recursos, afeta as plantas, o alimento deles, e afeta também as outras espécies, a comunidade em si e a população de inimigos naturais. Então, imagine que, às vezes, determinada praga pode crescer muito a população, e aí, se o inimigo natural for beneficiado pela questão da umidade ou questão do ambiente, ele pode crescer juntamente e efetuar controle dessa praga. Então, eu preciso conhecer muito bem exigência da minha praga em relação à umidade, temperatura, radiação e também dos inimigos naturais e de outros organismos importantes na natureza, né? Como é o caso das aranhas, que também exercem o controle biológico. Aqui mostra um pouco que esse gráfico mostra as regiões geográficas, né, discriminadas em relação à sua amplitude nos biomas terrestres aqui, com base na temperatura e na precipitação. Então, quando eu ploto temperatura, temperaturas médias, né, e precipitação das regiões do globo terrestre, é possível determinar, delimitar alguns biomas. Isso mostra que os nossos biomas estão fortemente atrelados, fortemente definidos em função da temperatura e da precipitação, tá? Então, se eu tenho o bioma cerrado ali, eu tenho uma região que é mais seca, que a chuva é concentrada em determinados meses. Toda essa combinação vai formar impacta diretamente no ecossistema, né? Nos organismos vivos e na paisagem em si. Ok, pessoal? Depois, próxima aula, a gente vai falar de autoecologia e a gente segue então. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.